Uma empresa de tecnologia que chegou no mercado causando muito barulho. A Uber é a queridinha dos usuários, o terror dos taxistas. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente está aqui com o Gui Teles, que é o General Manager do serviço no Brasil. Gui, obrigado pela presença. Prazer é todo meu. Conta para nós um pouquinho da história da Uber. Como começou, como surgiu o aplicativo e como ele foi crescendo também para o mundo inteiro, né? Claro, acho que a ideia da Uber surgiu em 2009, quando nossos dois founders, o Travis e o Gary, estavam numa conferência em Paris. Chamava Le Web, e os dois tinham feito empresas de sucesso, empreendedores, tinham terminado a conferência e estavam pelas ruas procurando uma forma de voltar para casa. E foi um pouco nesse contexto, ali na dificuldade, sabe, o metrô estava lotado, o hotel não era próximo, que eles falaram, putz, o que a gente pode fazer para resolver essa situação? E aí, sentados ali numa conversa de bar, eles falaram, olha, o que a gente entende? A gente entende tecnologia. E se a gente usasse essa tecnologia para conectar passageiros a motoristas, ou seja, pegar os passageiros que estão precisando de uma forma alternativa de transporte com motoristas profissionais que eventualmente são ociosos, que já fazem esse trabalho. Então, em Paris, nos Estados Unidos, você tinha muito essa figura da limusine ou do carro que servia apenas a uma pessoa. Acho que são os motoristas até que a gente tem aqui em São Paulo. De repente você é uma pessoa que tem a condição de ter um motorista e ele fica muito tempo ocioso. E se a gente usasse essas duas coisas e criasse um sistema que resolvesse esse problema? Então foi nesse contexto que surgiu a Uber. Os dois voltaram para São Francisco. Em 2010 a gente começou, ainda como uma empresa pequena, e aí a gente foi crescendo super rápido. E aí é uma coisa legal, assim, que geralmente as pessoas falam, poxa, mas vocês estão crescendo super rápido, né? Essa receita, crescendo receita. E dentro da Uber a gente fala muito pouco de receita. Todas as reuniões que a gente tem, a primeira métrica que a gente olha é satisfação. Legal. Porque a nossa preocupação é usuário feliz e motorista feliz. Quando os dois estão juntos e os dois estão felizes, a coisa cresce muito rápido. Então o nosso crescimento, ele veio disso. Ele veio de focar na satisfação dos nossos dois clientes. E esse crescimento rápido de 5 anos, hoje vocês estão presentes em quantos países? Quais as métricas que a gente pode ter para poder... Esse número muda muito rápido. Então, hoje a última informação que a gente olhou são 53 países, 284 cidades. Brasil, quando vocês chegaram? A gente chegou em Brasil um pouquinho antes da Copa do Mundo, a gente começou no Rio de Janeiro em maio, em julho a gente começou em São Paulo, nossa primeira passageira de São Paulo foi a Alessandra Ambrosio, ela já usava lá em Los Angeles, ela teve o maior prazer de inaugurar aqui as nossas operações, em seguida a gente abriu em Belo Horizonte e recentemente agora em Brasília, então já são 4 cidades aí nas nossas operações. E como é o início de uma operação no lugar? Assim, como a gente estava conversando aqui, né, o que vem antes o ovo, a galinha, para você gerar a demanda, você tem que ter o serviço, e ao mesmo tempo o serviço se torna lucrativo só quando você tem o cliente. Como que funciona? Como que vocês chegam no mercado? Como vocês escolhem o mercado e como se dá o início da operação lá? A nossa prioridade em escolha de mercado é onde a gente vê a oportunidade. Então, no Brasil foi muito legal porque a gente sabia que o brasileiro tinha essa necessidade, sabe? Havia um potencial, porque há um problema. A gente sabe que o trânsito não é exatamente a coisa mais fácil ainda nas grandes capitais. E mesmo com algumas evoluções que a gente já teve, sabe, são obras, a extensão do metrô, a faixa de pedestre, são coisas que o governo tem trabalhado e tem dado grandes resultados. Mas o que a gente acredita é que a tecnologia pode ajudar e pode contribuir e muito. Então é uma solução que a gente queria trazer para cá. Você começa pequeno, você foca numa região, você coloca alguns motoristas disponíveis para que o passageiro tenha uma experiência boa e o motorista também. Então, do lado do passageiro, ele vai ter um tempo de espera pequeno, porque as regiões ainda que estão sendo atendidas são poucas, e para o motorista também, ele vai ter muitas viagens, porque você ainda não tem muitos motoristas cobrindo aquela região. Então, o segredo é você crescer lentamente e aumentando aos poucos. Você esperar a demanda vir, e daí você tem mais motorista. Assim, o motorista sempre tem viagem e sempre tem uma remuneração boa, e o passageiro sempre tem uma experiência boa, porque o tempo de espera é pequeno. Qual o tempo de espera hoje no Brasil? Hoje ele está em 5 minutos. Em São Paulo, ele tende a 4 minutos, você tem algumas regiões um pouco mais distantes, às vezes fica em 10 minutos, talvez no momento de chuva, de maior trânsito, isso passe a 15 minutos, mas, por exemplo, no Itaim, assim, você for pegar um Uber às 9 da manhã, ele é 3 minutos. Olha. E feedback, tanto dos motoristas, dos dois públicos, né, tanto motorista quanto do usuário, o que vocês têm ouvido do pessoal aqui no Brasil? No final de toda a viagem, o motorista ele avalia o passageiro e o passageiro avalia o motorista. Essa avaliação vai de 1 a 5 estrelas. Se a gente olhar do lado dos passageiros, a avaliação média que eles têm dado para os motoristas no Brasil é 4,85. Olha. Ou seja, é um serviço com 97% de aprovação.
Do lado do motorista também, assim, acho que os motoristas adoram os passageiros, é uma das primeiras coisas que eles falam, que eles estão muito felizes, assim, de ver como as pessoas estão contentes, porque acho que no fundo você gera um ciclo virtuoso, onde o passageiro já entra feliz, porque ele sabe que vai ter uma experiência boa, ele já trata bem o motorista já trata bem o passageiro, e aquilo só gera felicidade. Então, a grande parte do nosso crescimento, se não quase todo ele, é feito de forma orgânica. Então, é passageiro falando para passageiro, para amigos, para familiares e motoristas também, que já trabalham com isso há algum tempo, recomendando outras pessoas que eles conhecem e que também são motoristas particulares e têm esse interesse. Mas para quem nunca usou o Uber e tem essa curiosidade, porque ouve falar, o serviço é muito legal, se é bem tratado e tal, existe algum tratamento, algum tipo de treinamento para o motorista para que ele saiba oferecer o melhor dele para o cliente? Você entra no carro do Uber, você tem ar-condicionado ligado, você tem a água te esperando ali para você tomar. O motorista sempre é muito educado. Como funciona isso? Existe alguma maneira de vocês treinarem ou selecionarem esses motoristas que vão trabalhar? Sem dúvida alguma. Acho que a nossa maior preocupação na Uber é com segurança e comodidade. Então, a qualidade e a segurança está no centro de tudo que a gente faz. Isso começa muito antes. Então, para você se tornar parceiro da Uber, você passa por um processo super rigoroso que envolve uma verificação de antecedentes criminais, tanto na esfera estadual quanto federal. Você não pode ter qualquer veículo, são veículos acima de 2010, na cor preta, Jetta, Ford Fusion, Azira. O motorista, ele é um motorista profissional, então não são pessoas, acho que muita gente tem essa dúvida, eu poderia ser motorista da Uber? Não, assim, a carteira de motorista que ele tem é uma carteira de motorista especial, diferenciada. A grande parte dele já faz isso há 10, 15, 20 anos. Então, essa expertise vem da experiência, vem do tempo que eles já estão prestando esse serviço. E aí, assim, acho que não adianta você fazer toda essa preparação, mas se não tiver uma avaliação no final que faça com que o tempo todo ele procure melhorar. Então, essa avaliação que os passageiros dão para o motorista ajuda muito ele a melhorar. Às vezes a gente tem motoristas que começam a piorar a nota e eles perguntam para a gente o que está acontecendo. E a gente proativamente, claro, de forma agregada, para garantir a confidencialidade de todos os usuários, a gente junta os feedbacks e fala, olha, os passageiros estão reclamando que você não está abrindo a porta, que você não está perguntando do ar-condicionado, ou que você não está escolhendo a estação de rádio que eles gostam, ou não está oferecendo rádio, não está utilizando o Waze. Então, o que a gente passa para eles são recomendações. Eles são nossos parceiros, eles não são nossos funcionários. A gente passa as recomendações, a gente fala, olha, bons motoristas costumam abrir a porta, estão de terno, oferecem água gelada, água com gás, água de coco, sempre perguntam do rádio, pergunta como está o ar-condicionado, utilizam o Waze para fugir do trânsito, Google Maps ou outra ferramenta, ou perguntam para o passageiro qual o caminho que ele quer utilizar. No final da viagem, acho que tem toda essa comodidade que o usuário gosta muito, dele já ter pré-cadastrado o cartão de crédito, então ele simplesmente sai do veículo, ele não tem que se preocupar com dinheiro, e ter que carregar o dinheiro, e ter o troco. A gente tem uma facilidade que a gente não cobra os centavos, então muitas vezes a viagem dá, sei lá, R$ 37,40. Exatamente, se você ia pagar com dinheiro, muitas vezes tem aquela complicação do troco e acaba virando 40. A gente não, é sempre com cartão de crédito e além de não arredondar para cima, a gente arredonda para baixo. Então é só 37. O cara tem a licença para poder trabalhar dessa forma? O que a Uber faz é legal. Então, é muito diferente você não ter uma regulamentação específica de você fazer algo que é ilegal. Se você for pensar, por exemplo, como as empresas digitais operavam alguns anos atrás, Google, Facebook, tinha uma grande discussão sobre, poxa, mas no caso do Facebook, por exemplo, essas fotos que são postadas são propriedade do Facebook, são propriedade do usuário, são propriedade de quem? E são coisas assim que geram dúvidas. E foi nesse contexto de uma ausência de regulamentação, que é diferente de uma ilegalidade, que surgiu o Marco Civil da Internet. O que a gente quer trabalhar agora, a gente está trabalhando com os governos locais, a gente já está fazendo esse trabalho muito antes da gente vir para o Brasil, é criar uma regulamentação específica, não para Uber, mas para essa indústria de economia compartilhada, que vai beneficiar a Uber, que vai beneficiar o Airbnb e tantas outras empresas que estão melhorando a vida das cidades. O que a gente enxerga e o que o progresso diz aí é que a legislação deve suportar alguma coisa que está melhorando a vida das cidades e a vida das pessoas, e não barrar. Então é nesse intuito que a gente está trabalhando. A gente está falando aqui da realidade do Brasil, né, que é o Uber Black, mas explica um pouquinho qual a realidade do serviço em outros mercados. Existem várias categorias de serviço Uber, né? Isso, acho que assim, em Londres, por exemplo, você tem o Uber Lux, que a gente tem até Ferrari, de alguns motoristas parceiros. Você tem o Uber SUV, que é como se fosse o Uber Black, mas ele é um pouco maior. Você tem o Uber X, que é um carro mais simples.
E você tem outros produtos. Então, nos Estados Unidos agora a gente tem um produto que chama Uber Eats, que você pode fazer compras no mercado e é entregue na sua casa. Você tem Uber Express, que entrega documentos também em Nova York. Você tem Uber Pool, onde você consegue, com passageiros que estão indo do mesmo lugar para o outro mesmo lugar, compartilhar o mesmo veículo. E aí, obviamente, você gera uma economia, você gera é um carro a menos na rua. Então, assim, acho que a missão da Uber é melhorar a vida nas cidades. A partir do momento que a gente começa a entender como que a gente pode fazer isso, a gente vai atrás. É assim que aconteceu nos Estados Unidos e com certeza é o que a gente procura refletir no Brasil. E por que vocês chegaram com o Black aqui no Brasil primeiro? Por que não trazer o mais barato? Como foi essa pesquisa de mercado para chegar nesse? O Black é o nosso mercado, costuma ser o nosso primeiro produto. Então em todos os mercados vocês vão? Na grande parte dos mercados. É um produto, é assim que a gente começou, foi o nosso primeiro produto. Querendo ou não, é um produto que a gente tem mais tempo, então naturalmente é um produto que a gente entende melhor. E eu acho que no caso do Brasil, assim, tinha essa demanda por um serviço diferenciado. Então a gente chegou oferecendo um serviço que, é claro, assim, quando você vê um motorista vindo de terno, ele vem com um Azira 2015, claro. É uma experiência muito legal. Então, assim, acho que foi uma escolha pensando um pouco no gosto do brasileiro, assim, de trazer um serviço que ele ia gostar. Mas tem plano de trazer o UberX para cá também, que é o mais barato, né? O que a gente faz na Uber, e acho que isso é uma realidade para muitas startups, principalmente com tecnologia, são literalmente planejamentos semanais. Então, toda semana a gente senta e fala o que vai acontecer na próxima semana. E a gente foca em trazer um crescimento, em trazer uma qualidade de serviço e trazer opções para o cliente naquela próxima semana. A gente não pensa, e a gente realmente não pensa no longo prazo. O máximo que eu tenho de longo prazo é um mês, que são 4 semanas. Então, agora, o meu foco é em crescer o produto atual. É melhorar esse 4.85 numa base de 5, 97% é ótimo, é muito bom, mas sempre pode ser melhor. Então, nesse momento, o que a gente quer é expandir a nossa cobertura para outras cidades, para outras regiões, onde houver oportunidade a gente vai estar presente, com certeza. E aí, num segundo momento, a gente pode reavaliar, mas é uma coisa que a gente faz constantemente, conforme o usuário demonstrar interesse. Particularidade de cada país, no sentido de quem é o motorista, quem é o cara que está sendo parceiro de vocês. Vocês percebem diferença? Claro, deve haver uma diferença de cada um dos estilos de serviço que vocês oferecem, né? Mas existe também diferença de país para país? Com certeza. Acho que assim, se você for pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito legal ver que você tem muitos estrangeiros lá que não tinham outras opções de trabalho que se tornaram motoristas profissionais e quando a Uber lançou, eles se juntaram à plataforma. A gente, por todas as questões de segurança que a Uber oferece, não só para o passageiro, mas também para o motorista, é impressionante quantas mulheres se filiam à plataforma. Então, esse número no mundo é 14%. No Brasil, agora, ele já está até um pouco mais do que isso, ele é quase 20%. Justamente porque a gente traz essa segurança, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Então, em tempo real, nós temos uma tecnologia que permite saber algumas informações, e é claro, não são todos que têm acesso a esses dados, são pessoas muito específicas que utilizam isso quando necessário para a segurança do passageiro, acessar essas informações. Então, essa garantia, essa confiança que faz com que pessoas como mulheres, e recentemente a gente inclusive fechou uma parceria com a ONU Mulheres, se comprometendo até 2020 em conseguir 1 milhão de oportunidades para mulheres em todo o mundo. Foi uma coisa super legal. A nota que o usuário está dando, super positiva, indica aí a aceitação do produto por aqui, né? Mas, por outro lado, vocês estão desagradando uma boa parte do pessoal que trabalha com esse mercado também, principalmente os taxistas, né? Como que vocês estão lidando com isso por aqui? Eu imagino que qualquer lugar, na verdade, que vocês entrem, vocês criam esse embate, né? A Uber, assim como outras empresas que pertencem a essa indústria de economia colaborativa, é uma coisa nova, é uma coisa disruptiva. Então é normal que quando se chegue, tenha-se um pouco de confusão sobre qual que é o impacto, o que isso vai fazer para a cidade, o que isso vai fazer para os passageiros, o que isso vai fazer até, nesse caso, para os taxistas. E a verdade é que, assim, que a forma como a gente entende e o que a gente tem visto lá fora é que o mercado ele cresce. Então, cada vez mais você vê pessoas que estão abrindo mão de ter o próprio carro para andar, seja de Uber, seja de metrô, seja de ônibus, seja de bicicleta, seja de táxi. E a partir do momento que você está aumentando o mercado, você está gerando oportunidade para todo mundo. Você está gerando desenvolvimento econômico para todo mundo e você está tirando mais um carro da rua, que no final é um benefício para a cidade. Então, a partir do momento que as coisas vão crescendo, que vai gerando um entendimento melhor,
a tendência é que essa resistência diminui e que isso seja visto como uma oportunidade. É muito legal ver, por exemplo, cidades como Bogotá, onde 1/4 dos nossos motoristas parceiros são ex-taxistas, porque viram na Uber uma ótima oportunidade para fazer uma coisa que eles já faziam, só que com uma segurança maior, até em alguns casos, pelo nível de informação que a gente tem e pelo próprio passageiro passar algumas informações. Então, o motorista, quando ele pega um passageiro, ele sabe, pelo menos a foto do passageiro, ele tem algumas informações básicas. Aqui no Brasil tem uma coisa muito legal. Quando você vai pegar um Uber, você, passageiro, não tem o telefone do motorista. O motorista não tem o telefone do passageiro. Nem por isso vocês não conseguem entrar em contato. Vocês conseguem. Quando você faz uma ligação, você tem um número fixo, que é a central de telefone da Uber. Então você liga para esse número fixo que conecta ao passageiro, ou seja, segurança para os dois lados. Isso é só um dos atributos que fazem com que tanto motorista e passageiro tenham aderido à plataforma. Então, de novo, assim, é uma coisa nova e no longo prazo o que a gente enxerga é que todo mundo vai ser feliz e vai tirar proveito da melhoria, assim como já aconteceu nos Estados Unidos e em outras cidades da Europa. É uma mudança tão grande até em questões trabalhistas, se for pensar, né? Como que vocês trabalham isso dentro do Uber? Porque não existe vínculo entre vocês e os motoristas. Os motoristas, na verdade, eles não são funcionários da Uber, eles são parceiros. O que a gente está fazendo é gerar empreendedorismo. Então, inclusive, é muito comum a gente fazer uma parceria não com o motorista, mas com uma empresa que embaixo dela tem alguns motoristas que, inclusive, de repente, eles são funcionários dessa própria empresa. Tem alguns casos muito legais de motoristas que começaram como parceiros e eles passaram a ter outros parceiros embaixo deles. Então, tem várias estruturas. Assim, o que a gente está gerando e o que a gente incentiva, sim, é o desenvolvimento econômico. É criar essas oportunidades. Assim como no ano passado a gente gerou 50 mil oportunidades no mundo inteiro por mês, a nossa ideia é continuar fazendo isso tanto no Brasil quanto no mundo. E essa é a nossa maior preocupação. Vocês têm pesquisas relacionadas, mais uma mudança também, vocês têm pesquisas relacionadas a número de acidentes por causa com a chegada do Uber nas cidades, não? Sim, a gente tem a redução do número de acidentes. Exatamente. Isso é muito legal. Assim como nos Estados Unidos, assim, é provado que muitos, acho que 70% é o último número que a gente tem, 70% dos acidentes que resultam em morte, o motorista tinha presença de álcool no sangue. E aí é muito legal a gente ver em estados da Califórnia, por exemplo, onde a gente já está há mais tempo, que o número de acidentes de motorista até 30 anos reduziu em 6,5%. Isso quer dizer uma redução de 1.800 mortes no ano passado. Então, são 1.800 pessoas que deixaram de ter um acidente fatal graças à presença da Uber. Foi super difícil comprovar esse número, isso é só um dos exemplos. A gente trabalhou muito com o governo, com informações, a gente fez uma parceria agora com uma associação que chama MED, que são de mães, que apoiam essa política de pessoas não dirigirem alcoolizadas, e foi graças a isso e outras parcerias que a gente conseguiu cada vez mais, assim como na Califórnia ou em Seattle, onde esse número caiu em 20%, em Miami também a gente já tem dados. Então, já tem comprovações no mundo inteiro como isso está trazendo benefício para a mobilidade das cidades, então redução do trânsito, benefício em termos de empregos gerados, então desenvolvimento econômico, mas principalmente assim, a gente está trazendo mudança na vida de pessoas que estão deixando enfim, poderiam ter tido acidentes fatais aí que não estão tendo porque eles têm a Uber como uma boa opção. E como a Uber ganha dinheiro? Todas as viagens que acontecem, o motorista ele pega 80% para ele. A Uber, como provedora dessa tecnologia, cobra o que seria quase que uma licença de software que equivale a 20% desse valor. Mas existe algum programa de ajuda ou de auxílio a esses motoristas quando alguma coisa acontece ou não? O auxílio que a gente dá, assim, acho que, de novo, eles são nossos parceiros. Então, acho que a maior contribuição que a Uber dá para eles é justamente falando como fazer ele ganhar mais dinheiro. É colocando para ele, e ele tem no visor dele, onde estão os picos de demanda pela cidade. Essa é a ajuda que a gente dá para ele, essa tecnologia, essa é a garantia que a gente dá para ele. Então, em tempo real, ele consegue ver na tela dele onde está vermelho, que é onde ele tem mais demanda. Então, na prática, o motorista parceiro da Uber, ele faz muito mais viagens por hora do que se ele não tivesse vinculado à Uber. Por quê? Porque essa é a inteligência que faz ele ter uma rotatividade maior. O que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que ele faz muito mais dinheiro, então ele ganha muito mais trabalhando como parceiro da Uber por essa inteligência. E do ponto de vista do usuário, são duas coisas. Primeiro que ele paga menos, porque esse motorista já está ganhando dinheiro, porque ele está sendo mais bem utilizado, ele não precisa pagar uma tarifa tão alta, e o tempo de espera dele é menor.
porque você não tem um motorista ocioso ali circundando pela cidade sem saber para onde ir. Então, de novo, é uma questão de usar a tecnologia para trazer eficiência. Essa é a missão da Uber, é isso que a gente tem feito, é isso que a gente vai continuar fazendo. Bom, Gui, muito obrigado pela presença. O prazer foi todo meu. Até a próxima. Ótimo estar aqui. Tchau, tchau.